ao nosso programa MDA, esse programa que entra todos os dias aí na sua casa. E por quê? Porque você me permite entrar, você me permite falar com você todos os dias, levar a palavra de Deus, levar um pouquinho de entretenimento, levar o amor de Deus à sua casa. E eu aqui desse lado sou só gratidão pela sua vida. Mesmo com os seus problemas, com as suas dores, com as suas lutas, eu tenho algo para te dizer. Deus é contigo. Jesus Cristo te ama. Nosso Deus veio na terra para trazer vida e vida em abundância para você. E eu queria que você acordasse para isso. Por isso que eu estou aqui todo santo dia, batendo na mesma tecla assim, ó. Acorda, Jesus te ama. As suas dores, os seus problemas são para a glória de Deus. Porque nas soluções dos seus problemas, o nosso Deus será glorificado. Então, desperte para isso, não sofra, enxugue as suas lágrimas. Se você tiver que chorar, chore para Deus. Se você tiver que clamar, clame para Deus. Não reclame, apenas clame. Peça a esse Deus que cuida de você, que guarda a sua vida, que te assiste todos os dias, mesmo que você não entenda. Esse Deus que te ama, porque Ele morreu na cruz por você, esse Deus quer te dar vida. Basta que você se incline e o reconheça em todos os seus caminhos. Então, nada melhor do que começarmos o nosso programa com um lindo louvor. Então, vamos de clipe de louvor e adoração e já já a gente volta. Em meio à multidão, chamou os pecadores de irmãos. Mesmo sendo Deus, se humanizou pela humanidade que o rejeitou. Bem maior que o dom de profecia, mais que ser doutor, mais que operar milagre, é conhecer o amor. Tudo se resume em nada se não tiver amor. A canção é vazia, a poesia é fria, não há som que preencha o vazio do supremo dom. Foi Jesus mesmo quem disse: o Pai é bom. A maior expressão do amor de Deus na cruz se revelou. Jesus do céu desceu, seu sangue é seu corpo é o pão que não deixa esquecer o supremo dom. Bem maior que o dom de profecia, mais que ser doutor, mais que operar milagre, é conhecer o amor. Tudo se resume em nada se não tiver amor. A canção é vazia, a poesia é fria, não há som que preencha o vazio do supremo dom. Foi Jesus mesmo quem disse: o Pai é bom. A maior expressão do amor de Deus na cruz
Seu corpo é o pão que não deixa esquecer o supremo dom. Ah, vamos viver o amor, senão tudo é em vão. Como amar a Deus, se não amar o irmão? Vamos viver o amor, senão tudo é em vão. Como amar a Deus, se não amar o irmão? Só conhecer a Deus, o coração humilde de quem ama. A maior expressão do amor de Deus. Seu sangue é a marca, seu corpo é o pão que não deixa esquecer o supremo dom. Que lindo louvor, como é bom. Tem pessoas que me mandam mensagem no WhatsApp do programa falando: pastora, me manda louvor. Entra lá no YouTube, assiste os nossos vídeos, que tem muito louvor. E não tem só louvor, tem adoração, tem palavra, tem oração, tem tudo. Você que assiste de casa, entra no YouTube, assiste lá na playlist, coloca lá a playlist para tocar e assiste todos os nossos programas, reprise os nossos programas e com certeza você vai ser muito abençoado. E agora é a hora da gente ouvir um pouquinho mais de histórias de vida, de pessoas que foram transformadas pelo poder do nosso Deus, vida transformada. Como é bom a gente ouvir e ver o que o nosso Deus tem feito na vida daqueles que creem. E essa proposta que Deus tem para a sua vida, transformar o seu viver, transformar o seu caráter, transformar o seu dia a dia, transformar aquele que você ama, aquele que te traz lágrimas aos olhos. Deus quer fazer isso, Deus quer transformar essas vidas. Então, fiquem aí comigo, porque agora é o momento de Jesus Cristo mudou o meu viver. E aqui na nossa sala de entrevista hoje, nós temos o Rony, que vai nos contar um pouquinho da história dele de vida. Como que Jesus resgatou ele? Quem era o Rony antes de Deus ter chegado até a vida dele, da misericórdia de Deus ter alcançado a vida dele? A paz do Senhor Jesus Cristo, Rony, me conta um pouquinho da sua história. A paz. A minha história, como de tantas outras, foi um pouco assim conturbada, né? Antes de conhecer o Senhor Jesus, a minha família tinha vários problemas, né? Tanto financeiros como principalmente espirituais, né? Desculpa só perguntar, você é daqui mesmo de São Luís, do estado do Maranhão ou de outro estado? Não, na verdade, a minha origem, eu sou da Bahia, eu sou soteropolitano. Ah, tá. Eu vim para cá com 10 meses de vida e fui criado aqui na capital. E quando eu era criança, a gente tinha vários problemas dentro de casa, né? Um deles, principalmente, era o problemas espirituais que minha mãe tinha. Como a gente passava muita dificuldade na vida. Vocês são de uma família grande, não? Não, senhora. No momento, eu tenho 2 irmãs que moram em Petrópolis, em Macaé, lá no Rio. Minha mãe mora ali próximo de Rosário, certo? E, no momento, graças a Deus, aqui na obra do Senhor, entendeu? E assim... Mas antes disso, como eu estava falando, a gente tinha um problema, acredito eu hoje, claro, eu entendo isso, que era principalmente espiritual, sim, porque a minha mãe, ela tentava resolver da maneira que ela aprendeu, né? Fazendo aquelas... Ela frequentava centro de espírita? Não, ela não... Acredito que sim, porque ela fazia simpatia em casa. Ah, tá. Ela fazia algumas coisas lá, entendeu?
e que na verdade só piorava. Mas o que ela queria era resolver os problemas, só que só ia piorando. Justamente, em vez da nossa vida assim, caminhar para frente, ela tinha um regresso, né? Aí quando minha mãe fazia aquelas coisas que eles mandavam ela comprar, fazer, e a gente passava mas muita fome mesmo, muita necessidade, as portas eram realmente fechadas. Tinha épocas da minha vida quando era criança que eu tinha que vestir a roupa das minhas irmãs, porque não tinha roupa para poder vestir. Eram 5 pessoas, né? Minhas 2 irmãs, minha mãe e meu pai, tinha 4 havaianas dentro de casa, entendeu? E assim, sem falar nas perturbações que a gente tinha, né? Eu mesmo escutava vozes, tinha pesadelo, tinha umas noites muito perturbadas, briga demais entre minha mãe e meu pai. E aqui dali eu fui crescendo e sempre naquela expectativa que um dia minha vida pudesse realmente melhorar, entendeu? Mais tarde cresci, me tornei um adolescente, foi na época que eu conheci a obra de Deus. Na verdade, eu não conhecia assim diretamente, certo? Mas quando eu estava no mundo, assim, ia para festa, eu sentia aquele vazio na minha vida. E eu achava que era por falta de uma namorada, né? Porque era bem difícil para mim também. É mesmo? Sim, senhora. Mas depois que eu conheci minha esposa, que a gente já está casado aí há 10 anos já, eu fui entender que, na verdade, não era falta de uma namorada. O que me faltava esse vazio, mesmo... né? Esse vazio que você sentia e falava, isso é falta de um amor. Era falta de um amor, só que era um amor de Deus, justamente, né? Era a falta desse amor de Deus. Mas assim, você falando de eu ter conhecido a Deus, como que você conheceu esse Deus? Foi evangelizado? Um amigo convidou? Ouviu na televisão? Como é que foi que você conheceu a Deus? Foi assim, na época, a minha esposa, a gente estava se conhecendo. Então você conheceu a esposa antes de conhecer a Deus? Sim, senhora. Bacana. Aí a gente se conheceu ainda, eu trabalhava numa mercearia e ela tomava de conta do neto da minha ex-patroa. E assim, ela gostava, assim, simpatizava muito com a igreja, mas eu não gostava de maneira nenhuma, né? Mas com o tempo a gente foi conhecendo e uma vez eu me lembro que eu estava numa festa e eu estava assim, naquele salão, aquela multidão de gente, né? Eu estava atrás assim de um paredão de som e eu estava com uma lata de cerveja na mão e aqui dali parece que eu me desliguei naquele momento, que eu vi aquelas pessoas dançando ali e tal, mas parece naquela hora, eu tipo assim, saí de mim, aí veio aquela voz, entendeu? Que falou assim, Rony, o que tu tá fazendo aqui? Aí no mesmo instante eu perguntei, na verdade, o que eu tô fazendo aqui mesmo, né? Aí daqui dali eu voltei ao normal, voltei a beber, curti a festa e dali em diante começou o processo da minha mudança, né? Que eu fui perdendo o prazer de festa, de bebida. Mas você ainda não estava indo na igreja? Não, senhora. Foi uma coisa assim natural, que foi, tipo, como você falou, o que eu estou fazendo aqui? Esse lugar aqui não é para mim. E aí você já namorava sua esposa nessa época? A gente estava se conhecendo. Se conhecendo. Senhora. E você começou a mudar sem mesmo ainda ter conhecido a Deus, você já começou a mudar. Sim, senhora. Aí na época que ela realmente ela sonhou com a igreja, minha esposa, ela sonhou com a placa, tudinho, a rua, tudo direitinho que a gente foi lá. Mas quando o apóstolo ele esteve na Palácio Maria Aragão em 2009, foi naquela época que eu me entreguei para o Senhor Jesus, que ele pregou ali a palavra, tocou realmente no meu coração. E ele falou ali na hora, no meio daquela grande multidão, certo? Que falou assim, quem queria aceitar Jesus, botasse a mão no coração, entregasse, dali de 2009 para cá, eu estou na presença de Deus assim. Eu vejo também que depois que eu entrei na igreja, a minha irmã, que ela era ateia, acredito que deve ser o feminino de ateu, né? Sim, ateia. É ateia. Ela não acreditava em Deus de maneira nenhuma. E assim, eu sempre orando por ela, pedindo a Deus para abrir os olhos dela. E uma vez ela falou para mim assim, olha, Rony é o único crentezinho, ela me chamava de crentezinho. Rony é o único crentezinho que eu conheço que se esforça, né? Que a gente não é perfeito, né? Sim. Se esforça para poder fazer o que tem na Bíblia. E hoje, graças a Deus, a minha irmã serve a Deus. A mais velha, que mora em Petrópolis. E assim a gente vê que realmente quando Deus ele entra na nossa vida, ele tem um propósito, como a palavra mesmo diz, que ninguém pode resistir à vontade de Deus. Por mais que a pessoa diz que não vai, eu mesmo falava que eu nunca ia ser crente. Eu mesmo não gostava da igreja. De igreja nenhuma, na verdade, né? E hoje, graças a Deus, eu sinto alegre. Né? A minha mãe também, que me criticava muito, não me apoiava.
Hoje em dia ela fala que a melhor coisa na vida foi ter acontecido isso, porque realmente eu tinha uma vida muito conturbada. Eu era envolvido com coisa errada, envolvido com tráfico também, guardava droga em casa, dinheiro, vendia em festa, envolvido com gangue. Então, assim, eu tinha uma vida perigosa. E vou falar uma coisa para você, Rony. Se você desse continuidade àquela vida, talvez você hoje não estaria aqui para contar o seu testemunho de vida, né? Com Você certeza. vê como Deus te resgatou, como Deus chegou na sua vida e falou, não, você é meu, você vai mudar, eu sou contigo. E aí você foi, como você falou, você chegou na igreja e tudo foi muito rápido depois que você chegou na igreja? Tipo, você abandonou tudo ou ainda você ficou meio lá e meio cá? Assim, quando eu cheguei na igreja, a única coisa que eu ainda escutava muito era música secular, né? Sim. Eu escutava muito funk, eu gostava muito de funk, rap, essas coisas. E um dia eu me conscientizei, porque na verdade isso mais é a consciência da pessoa, né? Eu falei assim, não, poxa, eu sou da igreja agora, isso aqui não tem mais nada a ver comigo, né? Aí eu fui deixando as coisas e aos poucos Deus foi trabalhando. E uma situação que aconteceu comigo também, acho que foi em 2008, 2009, por ali assim, eu me lembro que eu estava com uns rapazes que a gente ia numa festa para poder vender entorpecente e a polícia abordou a gente, porque a polícia, assim, você pensa que não está ali em cima de você, você nem percebe, cega a minha pessoa. E quando a polícia fechou a gente ali, mandou a gente encostar e todo mundo se livrando dos flagrantes, né? E eu também não pensei em sair na hora. E eu fiquei com um bolso, fiquei no sapato, e eles ali revistaram a gente. Aí me chamaram de traficante na época, né? Porque eu tinha bastante, né? Sim. Aí, é tráfico, né? A quantidade tráfico. Sim, senhora, pela quantidade que eu tinha, na época eu usava moicano ainda, né? Que falava, ó, o último dos moicanos vai apanhar, é o que mais vai apanhar quando chegar lá. Aí eles jogaram a gente lá no Camburão, né? E eu fiquei pensando na minha mãe nessa época, porque a gente realmente não tinha nada o que comer em casa. O gás tinha faltado. E a única pessoa que eu me lembrei mesmo foi só da minha mãe, né? Porque minha mãe, ela chegou uma época que ela falava assim, por Rony eu já lavo minha mão, porque eu não sei mais o que fazer. Entendeu? Aí, quando a polícia pegou a gente, que ele subiu mais, tem um cruzamento que vai ali para o Socorrão 2, ali para a banda da Santa Efigênia, eles pediram dinheiro para a gente, nessa época, certo? Eles pediram dinheiro, ninguém tinha, porque não tinha nem comida em casa, que a gente vendia droga para poder beber, entendeu? Aí foi que eles liberaram a gente lá na frente, mas antes da gente entrar no carro, eu botei minha mão sobre o carro da polícia e olhei para aquele céu, né? Olhei para as estrelas, eu em espírito, assim, pensamento, eu falei, Senhor, se o Senhor me livrar dessa, eu nunca mais vou ver essa porcaria. Se o Senhor me livrar, porque assim, a pessoa que já foi presa, ele tem o nome sujo, né? Fica ali no histórico. Sim. E eu só pensava na minha mãe, porque eu sabia, se minha mãe soubesse que eu estava presa, ela ia morrer de coração. Era o que ela esperava. Você tinha quantos anos nessa época? Eu acho que eu tinha 19, 18 anos. Foi a época que eu estava mesmo assim, em uma mente assim, muito demoníaca. Estava muito envolvido com isso. Porque eu também tinha muita mágoa do meu pai, eu era muito revoltado com a situação que eu tinha. E eu só pensava em cada vez mais era vender, né? Pegar essas paradas para poder vender. Essa é a única coisa que eu pensava isso aí. É uma cegueira isso daí. Porque quando a gente está lá dentro, a gente acha que é vantagem. Isso não é vantagem isso aí. Entendeu? É uma coisa que realmente cega a gente isso aí. O inimigo, ele trabalha na mente do jovem, certo? Para poder mostrar para ele que aquilo ali é uma vantagem que não é vantagem nenhuma. Entendeu? Aí nesse dia, quando eu fiz, acho que foi a primeira oração da minha vida com sinceridade que eu fiz, né? E Deus, graças a Deus, me ouviu, me liberaram e dali eu já peguei meu caminho, fui para casa, fui dormir. O restante voltaram para poder pegar as drogas que tinha dispersado para poder ir para a festa, mas eu voltei para minha casa. E de lá, então, graças a Deus, eu parei definitivamente. Já foi o processo também que eu já fui, sabe, tendo o coração mais aquebrantado, sim, já veio emendando também a época que eu conheci minha esposa, que foi justamente que ela mais orou por mim. A minha mãe, na verdade, ela já não esperava muita coisa de mim. Entendeu? E assim, realmente Deus, ele muda a nossa vida. Hoje eu não consigo viver assim, tanto faz hoje com Deus ou sem Deus, eu não consigo pensar mais isso, né? Porque quem já passou situações semelhantes de fome, de miséria e vida perigosa assim, sabe como a gente está exposto, né? O diabo, ele pode fazer o que quiser. E um dos rapazes que eu andava muito, que a gente era tipo assim, carninho, vamos se falar assim, eu estava na época na região de Imperatriz, e me ligaram que ele tinha sido morto, né?
E vários outros colegas meus também morreram assassinados, outros morreram de AIDS também, que nesse meio tem muita doença, isso aí. Era coisas que eu procurava me livrar de vício, vendia, mas eu não usava. Evitava, assim, qualquer tipo de relacionamento, porque eu não queria contrair essa doença. Era uma coisa que eu me guardava, mas, por outro lado, eu estava correndo risco de ser morto, de ser preso. Então, não tem escapatória. Então, graças a Deus que Deus abriu meus olhos, né? Hoje eu conheço a Deus, já estou aí mais do que de 10 anos, né? 12, vamos se falar assim. E é uma coisa que eu não tenho falta, não tenho falta. Quem está lá ou quem vem de lá, já sei como é que é. E Deus tem me abençoado grandemente, entendeu? Tem uma família hoje, né? Sim, senhora. Casadinho com a Tereza, tem uma filha linda. A Débora também é uma outra questão, porque a gente não queria, né? Ter filho devido à obra, mas aquele desejo foi crescendo dentro de mim, né? Eu olhava assim, o pessoal com filho, aí eu falava assim, poxa, era bacana ser pai, né? Aí minha esposa falou, eu não quero não. Quando ela engravidou de fato, ela também não acreditou, né? Que ela fez os 2 testes, ela não acreditou, fez exame de sangue e mesmo assim ela não conseguiu acreditar. Mas no dia que ela foi fazer o ultrassom, que ela achava que era menino, porque na verdade eu queria uma menina, né? Aí ela queria eu queria uma menina. Aí ela falou, é menina. Eu falei, poxa, amém. Mas no dia que ela foi mesmo para saber, aí foi que descobriu que era uma menina. Eu pensei em pedir a Deus, né? Mas eu falei assim, não, deixa Deus fazer a vontade. Deus, graças a Deus, deu minha filha, né? Que eu sempre quis. Eu gosto demais de criança, assim. E é uma bênção, né? A Débora é uma bênção. Entendeu? Então, hoje, você parando e olhando para o Rony de 12 anos atrás, 13 anos atrás, não tem nada mais desse Rony. Não, senhora. Até porque também eu era uma pessoa muito, assim, compreensivo, agressivo também. Era uma pessoa muito impaciente. Qualquer coisa me irritava, me estressava. Pela mágoa que eu tinha do meu pai, porque se teve uma pessoa no mundo que, assim, que prejudicou muito a nossa vida foi meu pai. Mas em 2009, quando teve a reunião de obreiro aqui na sede estadual, foi o dia que o bispo, na época, perguntou que queria fazer a obra. E a gente se levantou, minha esposa se levantou, aí o bispo falou para a gente descer lá, fazer a entrevista. E daquele dia ali, daquele dia 9 de janeiro de 2011, já fiquei na sede, até hoje estou na obra. Mas no dia que eu fui assumir a minha primeira igreja, a primeira coisa que eu fui no altar orar foi perdoar meu pai. Como eu sempre digo, eu acredito muito na consciência, né? Porque eu penso assim, poxa, para mim estar no altar e falar de amor e ter raiva do meu pai não vai dar muito certo, né? E quando já estava aí 4 anos na obra, eu fui na casa da minha avó, que ela mora bem aqui no Monte Castelo, encontrei meu pai lá. Encontrei meu pai lá, dei a bênção para ele, tratei ele como se nada tivesse acontecido, porque o sinal do perdão é esse daí, né? Porque se a pessoa tem raiva de alguém e a pessoa se depara ali e a pessoa começa a ter reações um pouco tanto esquisitas, é sinal que não tem perdão, né? Mas quando você trata aquela pessoa como se nada realmente já ficou no passado, aí é um sinal que realmente perdoa. Não é que haja um esquecimento, porque a pessoa esquecer de tudo que viveu é amnésia, não é perdão. Mas quando você lembra, aquilo ali já não te causa dor. Justamente. Não te causa dor, não te causa tristeza. Então houve perdão. Não houve esquecimento, porque é normal que você lembre de tudo que você viveu, mas que houve perdão. E foi o que aconteceu com você. Eu acredito que esse perdão, né, que você liberou para o teu pai, por tudo que ele fez vocês passarem, eu acho que fez muita diferença na sua vida e vai fazer diferença em você como pai. Eu tenho certeza disso. Que você com certeza vai ser um pai muito melhor para a Débora. Então, eu queria que aqui nessa câmera 8, você fizesse um convite para quem está em casa e que está vivendo hoje a vida que você já viveu. Essas mães, né, que os filhos estão vivendo hoje o que você viveu, que você possa deixar uma mensagem para essa mãe, para essa pessoa e falar desse amor de Deus. O que eu quero falar aqui nesse momento está lá no livro mesmo de Mateus, capítulo 11, versículo 28, que é uma passagem muito conhecida, que o Senhor Jesus convida os cansados, os aflitos, abatidos, porque assim, eu já tive essa vida cansada, abatido, sem rumo, sem uma direção certa. E graças a Deus eu conheci a palavra, conheci o Senhor Jesus, apesar que eu vivia num mundo realmente perigoso, como de repente você que está assistindo essa programação, você no momento está vivendo, ou tem alguém que você ama que está vivendo também. Mas a gente deve entender que Deus ele tem essa solução, ele tem esse poder de poder resgatar
A mão dele realmente alcança no mais profundo poço, ele tem esse poder. E assim como ele fez essa obra na minha vida, quebrantou realmente meu coração, tirou aquela mágoa, aquela raiva, aquela revolta, Deus também pode fazer isso por você. Mas tem aquela questão de você poder também abrir o seu coração, de você reconhecer a necessidade que você tem desse Deus para ele poder ter poder de agir na sua vida ou na vida de alguém da sua família. Tá vendo, gente? Esse é o convite do Rony para você. Do mesmo jeito que ele passou pelo vale da sombra da morte, do mesmo jeito que ele sofreu e sobreviveu, porque Deus tinha um propósito na vida dele, assim Deus tem na sua vida também. Deus tem um propósito na sua vida. E sabe qual é o propósito de Deus? Te salvar. Foi para isso que o nosso Deus, ele não veio para te julgar, Deus veio para te salvar. Espero que você tenha gostado de mais esse testemunho de vida, porque o Senhor continua resgatando vidas. O Senhor continua trazendo a existência das coisas que não existem, tirando a tristeza, tirando a desilusão e trazendo uma nova vida. Então, fique aí que a gente já volta com mais MDA. Sempre bom, né, gente? Ver o que Deus tem feito. E aí você do outro lado pergunta assim, mas pastora, por que isso não acontece na minha vida? O erro está em quem? Amigo, em Deus não está, porque Deus não erra. Peça a Deus para mostrar para você em que você está errando, em que você está pecando. Peça a Deus. Poxa, pastora, eu tenho sofrido, eu tenho chorado, e parece que Deus não me ouve. Ouve sim, Deus ouve. As suas orações estão diante de Deus. Não as reclamações, mas as orações estão diante do nosso Deus. E esse momento é o momento de você falar comigo, você que está aí em casa, me mandar mensagem de carinho, pedido de oração, falar comigo. Você pede... Tem pessoas que têm me ligado... Gente, desculpa, mas é o WhatsApp, não é telefone para ligar. Então você pode me mandar quantas mensagens você quiser. Quem aqui eu já respondi? Levanta a mãozinha aí de casa. Eu respondo. Pastor, é a senhora que responde? Eu que respondo cada pedido, cada ligação, cada mensagem, cada WhatsApp. Eu que respondo cada áudio, eu faço oração, envio para você. Você sabe disso. Você que tem me mandado mensagem, você sabe que você recebe a minha oração. Eu faço questão de orar por você, porque para mim é um privilégio ter você do outro lado me assistindo. É um privilégio quando você me pede oração e eu oro com muito carinho e envio oração para você. Você sabe disso, né? Então, esse é o momento da gente se falar. Esse é o quadro do programa, quadro mesmo do programa, que é o Fala Comigo. A gente se entende no WhatsApp, não é verdade? Pastora, mas qual o WhatsApp? É a primeira vez que eu estou assistindo o seu programa. É o 98, que é o código aqui do estado do Maranhão, 99113 4007. 99113 4007. E você que está me assistindo, você já se inscreveu lá no YouTube, na minha página, Pastora Gilza Borges? Ainda não? Ah, não estou acreditando. Corre lá e se inscreve no YouTube, Pastora Gilza Borges. Se inscreve lá e você vai receber todas as novidades que acontecem aqui no nosso programa. Você vai ser notificado e você vai saber de tudo que acontece aqui nesse programa. Ah, e outra coisa, segue lá no Instagram também, @ aquele azinho assim, @ de pastora, Gilza Borges, _, que é aquele tracinho baixinho, oficial. Gilza Borges, _ oficial. Te espero lá. E ó, vai ter sorteio, hein? Só para avisar para você de casa. Quem se inscrever no YouTube e quem se inscrever no Instagram, vai ter sorteio. Espera que qualquer hora a gente manda um recadinho para você, tá bom? Então,
Fala comigo especial Dia dos Namorados. Olá, amor, passando aqui para te desejar feliz Dia dos Namorados. Já são aí 17 anos namorando, esse presente de Deus que o Senhor me presenteou, e quero dizer que te amo muito. Escolhi essa palavra, amor florido, porque é isso que representa o nosso casamento, a nossa vida. O nosso amor a cada dia tem florescido. Te amo, um beijo no coração. Feliz Dia dos Namorados, meu namorado. Te amo muito. Oi, Si. Estou passando aqui para lhe desejar um feliz Dia dos Namorados e dizer que você é o meu eterno namorado e eu te amo para sempre. Oi, meu amor. Como é bom falar de amor. Falar de amor que todos os dias temos aprendido com nosso Senhor Jesus. Eu te amo, meu amor. Obrigada por sempre estar do meu lado. Seja eles em dias bons, seja ele em dias ruins. O importante é sempre ter uma outra ao lado. Eu te amo e sempre vou te amar. Te amo, amor da minha vida. Feliz Dia dos Namorados. Meu amor, eu vim através desse vídeo expressar todo o meu sentimento por você. Dizer o quanto você é especial para mim, o quanto eu te amo. E o quanto eu orei para Deus me dar uma pessoa como você. E hoje eu vivo as promessas de Deus na minha vida. E eu louvo a Deus pelo homem de Deus que você é, pelo marido que você é, pela pessoa abençoada que você é. Você me traz paz no meu coração. Você traz alegria cada dia mais para minha vida. E eu sou feliz por ter você comigo todos os dias, por acordar, por estar com você em todos os momentos. Quero dizer para você que você é o meu parceiro de vida, meu parceiro de altar, meu parceiro de todos os momentos que eu tenho vivido. É você que está sempre ali do meu lado com uma palavra, é você sempre que me fortalece. E eu sou muito feliz porque também você me deu um presente maravilhoso, que é o nosso filho, que é o Ravi. E eu sou muito feliz por ter você na minha vida, viu? Eu quero dizer que eu te amo muito, muito, muito. E não é segredo pra ninguém esse sentimento que eu tenho por você, viu? Feliz Dia dos Namorados. Beijo. Olá, meu amor, tô passando aqui para dizer o quanto eu te amo, o quanto você é importante na minha vida e o quanto você me faz feliz. E dizer que você é o meu eterno namorado e sempre será. Te amo de todo o meu coração e você é o amor da minha vida. Deus me deu você. Beijos da sua eterna namorada, Leidiana. Oi, gente, me chamo Ana, sou esposa do Eduardo e tô passando aqui para te dizer, Du, feliz Dia dos Namorados, que Deus possa abençoar cada dia mais o nosso relacionamento. São 4 anos juntos, uma filha linda de 1 ano e 9 meses, um pet lindo de 3 aninhos e que as ricas bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a nossa vida. Te amo, feliz Dia dos Namorados. E voltamos, e olha, deixa eu mandar beijo, né? Já que a gente voltou aqui agora, queria mandar um beijo muito especial para a obreira Deusilene, lá de Nova Olinda, ó. Beijo para você, tá bom? O editor, ó, editor, nessa hora aqui, ó. Muitos beijos para você, Deus te abençoe, obrigado pelo carinho de sempre. Obrigada pelos feedbacks, obrigada por me mandar mensagem com tanto amor. Deus te abençoe, tá, minha linda? E agora, gente, é o momento, ó. Na, 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 na,
9 do nosso programa. É o momento dos coraçõezinhos que saem saltando aos olhos. Momento da massa do bolo, que eu sempre falo. Gente, casamento não é conto de fadas. Sabe aqueles 3 carinha dançando? Um conto de fadas. Não é, gente, não é. Casamento não é conto de fadas. Casamento são 2 pessoas completamente diferentes que se unem num propósito só: ser feliz e fazer o outro feliz. Tem diferenças? Muitas, porque são pessoas que vieram de criações diferentes. Muitas dessas pessoas vieram de outros relacionamentos que não deram certo. E aí conhece a Deus. E qual é a fórmula para ser feliz no casamento, pastora? Se é tão difícil, Jesus Cristo. A única pessoa que pode mudar o seu relacionamento e fazer com que você seja feliz nele é o Senhor Jesus Cristo, mais ninguém. Porque quando a gente conhece a Deus, a gente tem a sabedoria de Deus. A gente aprende o que é certo, o que é errado. A gente aprende como lidar com a outra pessoa, porque tudo isso o nosso Deus nos ensina. E aí, com esses ensinamentos de Deus, com a sabedoria vinda de Deus, você aprende a se calar na hora que tem que calar, falar na hora certa. Você aprende que a outra pessoa também muitas vezes tem que ter a sua misericórdia. Do mesmo jeito que você quer que as pessoas tenham misericórdia de você, você tem que ter misericórdia do outro. Você tem que aprender a perdoar. Porque sabe o que acontece? Tem pessoas que... vamos contar a historinha da areia, né? A pessoa escreve na areia o que ela fez de errado, o que ela fez de errado. Vem a água, apaga. Quando ela está com raiva da outra pessoa, ela vai escrever lá na pedra. Ela risca na pedra, para que ninguém venha tirar. Então é bom, né? É bom quando a água passa e leva o que a gente faz de errado, mas é tão ruim quando a gente marca o que a pessoa fez no lugar, que aquilo ali não pode ser esquecido. Aprende a perdoar. Se você aprender a perdoar, com certeza você vai ser mais feliz. Vai ser mais leve a sua vida. Perdão traz leveza, tá bom? Então, fique agora, porque esse é o momento de Jesus Cristo. Ou melhor, esse é o momento de Deus me deu você. Jesus me deu você. Então, a gente já volta já com esse casal contando um pouquinho dessa história de amor linda. Voltamos com o nosso programa MDA. Gente, aqui é só alegria, vocês não têm noção. Vocês não têm noção o que eu passo aqui nesse lugar, é só alegria. E alegria é amor, alegria é companheirismo, alegria é fidelidade. E nada melhor do que a gente conhecer mais uma historinha de amor aqui do nosso programa, né? Então hoje eu vou conversar com a Antônia e o Fernando, que vai nos contar um pouquinho da vida, da história deles, de uma forma que você também, do outro lado, fale assim: meu caso tem jeito, tudo tem jeito. Enquanto há vida, há esperança. A paz do Senhor Jesus. Antônia, um prazer recebê-la aqui. Vocês dois, né, receber esse casal no nosso programa. E como eu sempre começo com as mulheres, eu queria que você me contasse um pouquinho da sua história. De onde você veio? A gente já conversou um pouquinho, você já me falou que a sua família é do interior, e você depois veio morar no interior. E me conta um pouquinho dessa história. A paz, pastora. A nossa família é do interior, nós viemos morar numa cidade chamada Alto Alegre, eu e meu irmão. Nossa família é família pequena. Minha mãe e meu pai, eles moravam no interior e compraram uma casa para nós na cidade, para mim e para o meu irmão. E você tinha quantos anos? Na época eu tinha 13 anos. E o irmão? Uns 18 anos. E você de 13, o irmão de 18 vieram morar na cidade. Sim. Porque esse interior que seus pais moravam não tinha condições para você estudar, para crescer, vamos botar assim, né? Sim, senhora. E a gente precisava vir para um lugar onde os estudos eram mais evoluídos. E a gente veio para essa cidade, Alto Alegre, onde o meu irmão trabalhava durante o dia e à noite ele estudava. Eu, pela manhã, eu fazia as coisas de casa, comecei a cuidar de casa muito cedo. Pela manhã eu fazia almoço para o meu irmão quando chegava do trabalho e à tarde eu ia para a escola.
E vocês viviam só com esse trabalho do seu irmão ou seus pais ainda davam suporte para vocês? Não, pastora, na verdade meus pais ficaram no interior para trabalhar, para poder manter a gente na cidade. E aí vocês ficavam. Você era namoradeira? Pastora, eu era calma, pastora. Era tranquila? Sim, senhora. Não era aquela moça muito arretada, não. Não, era tranquilinha? Era calma. Mas tinha os namoradinhos, gostava de sair com as amiguinhas, ou já é assim, aquela menina de 13 anos mais responsável? Tinha uns namoradinhos, saiu com as amiguinhas lá pra praça, mas só isso. Não era daquela bagunçona não, né? Que tem menina que não, senhora. Como eu ficava sozinha à noite, meu irmão estava para a escola, às vezes eu ficava mesmo só assistindo TV e esperando ele chegar da escola. Entendi. E aí, a história da Antônia é bem pequenininha, né? Porque como você falou, você era calma, tranquila. Agora, Antônia, uma pergunta assim. Você era aquela menina que não tinha paz? Ou tinha algum momento de tristeza? Ou não? Você era tranquila em todos os sentidos? Pastora, eu era tranquila. Eu não tinha muita tristeza. Eu sabia que meus pais trabalhavam, se esforçavam para me dar o melhor, assim como eles podiam. Isso também não te criava uma revolta? Tipo assim, eu sou pobre, tá vendo? Eu poderia ter os meus pais para pagar a escola para mim, fazer tudo por mim, mas Deus não me escolheu, Deus não é comigo. Não, também não. Era muito tranquila. Era tranquila, eu não tinha essa revolta porque eu sabia que o melhor que eles podiam fazer, eles estavam fazendo. Então eu não tinha essa revolta. Às vezes eu ficava com revolta na escola, mas devido ver as outras pessoas, mas não da minha família. Mas a situação que eu estava, às vezes eu ficava triste. Você tinha umas amiguinhas que tinham os pais mais presentes, ou que o pai tinha mais condição financeira, que dava uma roupa melhor, um sapato melhor, um tênis da moda? Você via isso? Ou isso também não era uma coisa que te chamava atenção? Às vezes eu queria também uma calça ali de marca, essas coisas, igual a amiga, só que eu não ficava com revolta dos pais, mas eu ficava triste. Eu também queria usufruir daquilo. Mas não era motivo de revolta, não. Só uma tristeza mesmo, de vez em quando batia. Isso. E aí, a gente conversando, você falando de como que Jesus entrou na sua vida, né? Como que Jesus pediu para entrar. Como ele começou, ele bateu na porta e disse, posso entrar? Como foi isso? Isso, pastora. Aos 16 anos, lá na escola que eu estudava, tinha um filho de um pastor que estudava na mesma sala que eu. Ele convidou eu e a minha amiga para a gente ir para um retiro da igreja. E retiro, para quem não sabe, retiro é uma reunião de jovens. Os jovens passam às vezes 3 dias. Normalmente tem uns períodos, né, que se fazem retiro, ou nas férias ou no carnaval. Período de feriado prolongado. Então, os jovens de determinada igreja, eles se reúnem através da direção, claro, de um pastor, da esposa do pastor, de alguém responsável, e convidam os jovens que não são da igreja, jovens que são da igreja, e ali eles vão para um determinado lugar. Lá eles fazem cantoria, eles cantam, às vezes fazem fogueira e tocam violão em volta da fogueira. É uma coisa muito bacana para os jovens. E aí foi o que aconteceu contigo, né, Antônia? Sim, senhora. E a gente ficou empolgada, porque também o filho do pastor disse que ia ter muitos jovens, ia ser algo assim que a gente ia sair da cidade. Aí a gente foi. Fomos e foi lá que eu conheci Fernando. Mas peraí, você conheceu ele de uma certa forma assim. Eu conheci o Fernando, mas eu não conhecia. Por outro lado, porque assim, vocês não ficaram amigos lá, você não deu confiança para ele, mas ele te viu. Aí, Fernando, jogando a bola agora para você, como é que foi isso? Eu posso, pastora? Faz. Pastora, eu a vi, mas ela não me notou praticamente. Até porque, desculpa, mas são muito jovens. Bastante. Pra Antônia ter te chamado a atenção, era porque era uma coisa muito de Deus mesmo. Porque são muitos jovens que vão nesses retiros. E você conseguir ver a Antônia é algo assim, muito de Deus. E aí? Aí você ouviu a Antônia de longe, se encantou, mas não chegou junto para falar com ela. Não, senhora pastora, até porque eu já estava há um tempo orando a Deus, pedindo uma pessoa que me ajudasse a crescer, porque eu nunca tive o objetivo de servir a Deus e amanhã abandonar. Eu sempre quis algo firme. Então eu aprendi que é importante a pessoa que você escolhe para viver do seu lado, até porque eu já estava vindo de uma vida bastante conturbada sem Deus, então eu já sabia como era. E eu ficava observando na igreja. E quando eu a conheci, eu vi que ela era diferente das outras meninas, a maneira dela ser.
E isso me chamou muita atenção. E eu comecei a olhar para ela com outros olhares, com outros olhos. Vocês passaram 3 dias nesse retiro. Sim, senhora. E aí, passou os 3 dias, acabou o retiro. A Antônia foi para casa, voltou à vida normal. E aí você estava comentando comigo que o pastor, ele orientava os jovens mais antigos da igreja que cuidassem dos jovens que foram convidados e que não participavam da igreja. E aí, como é que foi isso, Fernando? É assim, pastor, quando terminou o evento, a gente reunia os jovens, o líder de jovens, o pastor e a pastora. E a gente via os jovens que participaram e aqueles que não voltaram a frequentar a igreja após o retiro. Então a gente era separado em grupos para ir atrás desses jovens, para convidar, para conversar. Até porque a gente sabe que um jovem hoje, para ter interesse com as coisas de Deus, é difícil, porque o mundo oferece muitas coisas erradas. Então eu fiquei designado justamente a ir atrás dela, da amiga Você e dela, mais um grupo de jovens, jovens firmes da igreja, firmes. Cuidavam e procuravam saber o que esses jovens, como eles continuaram a vida após o retiro, né? Se tinham interesse de voltar para a igreja, se tinham interesse de ir no grupo jovem. E aí foi o que você fez. Foi, pastor, era algo assim tão sério que a gente falava com os pais. Falava com, por exemplo, o pai dela, a mãe dela, a gente sentava, conversava, falava sobre a igreja, perguntava se eles tinham algum empecilho que não autorizasse ela a ir. Aí, no caso, os pais dela foram supersticiosos, ela também já começou a frequentar a igreja e eu fui só investindo aos poucos. Aos poucos. Mas aí como é que foi? Vocês foram se conhecendo dentro Sim, da senhora. igreja, porque ela começou a participar da mesma igreja que você participava. Sim, senhora. Então vocês foram se conhecendo e o seu interesse por ela foi aumentando, mas era recíproco? Você também tinha interesse por ele? Não. Não, pastora, quando eu conheci ele, quando eu vi ele não me chamou nenhuma atenção. Aí ele começou a me pegar para levar para o grupo jovem, para a gincana, e eu percebi que ele estava com algum interesse em mim, mas eu ainda não tinha despertado interesse nele. Então, tal que ele chegou uma vez, falou os sentimentos para mim, me pediu em namoro, eu falei, não, é cedo demais, vamos deixar o tempo passar. Ele ficou até triste, mas continuou me buscando, a gente continuou Cuidando de você mesmo com a sua resposta negativa de namoro. Sim, senhora. E na época também as meninas tudo da igreja ficava encantada com ele. Isso. E aí, como é que foi? Você sabia disso? Eu sabia que todas as meninas ficavam, até as mães das meninas incentivavam. Ele é o genro que eu quero lá em casa. E aí, mesmo assim, ele continuou investindo em mim. Até chegou o ponto de ele falar comigo a segunda vez. E eu ainda falei não para ele. Só que depois que ele falou comigo a segunda vez, pastora, e eu falei não, eu percebi que ele se afastou. Percebi que ele desistiu. E aí as meninas começaram a se aproximar mais ainda, porque com certeza eu sabia que eu tinha dito não para ele. Começou a se aproximar mais ainda e eu percebi que eu estava Você estava perdendo. Eu estava sentindo falta dele estar ali conversando comigo, estar dando atenção para mim. E eu falei, não tá certo, eu vou perder ele. Até porque as meninas já estavam chegando para pedir ele em namoro. Aí um dia a gente foi para a igreja, pedi para ele me levar em casa depois do culto. Esse dia estava chovendo, a minha amiga não foi só eu. Pedi para ele me levar em casa. E antes de chegar em casa, eu pedi para ele parar a moto. E eu falei, eu tenho que falar agora, então eu vou perder ele. Aí então eu cheguei. Eu aceito namorar você, Fernando. E pedi ele em namoro. Você que pediu? Aí você pediu ele em namoro? Pedi, porque eu sabia que ele não ia pedir a terceira vez. E ele já aceitou de boa? Aceitou. Ah, Fernando, foi muito facinho, não pode. Ela esnobou tantas vezes, você já logo aceitou. Podia ter feito... não sei, porque se são tantas pretendentes... E aí você já aceitou. E aí começaram a namorar. Sim, Namoraram sim. quanto tempo? Pastor, a gente namorou cerca de 2 anos. 2 anos. 2 anos. E aí chegaram ao casamento, Sim, depois desses senhora. 2 anos. E como foi? Teve adaptação nesse casamento? Pastora, a gente, como ele falou, namoramos 2 anos. Esperemos eu completar os 18 anos para casar, para me assinar mesmo. E o primeiro ano, de 6 meses a 1 ano, foi maravilhoso. Foi muito bom, só que depois de 1 ano, pastora, começou eu conhecer ele de verdade. Porque no namoro, todos os dias ele me escrevia carta, ele era um homem muito romântico, ele era paciente, só que a gente não passava o dia todo junto. Sim. Né?
A gente namorava de porta. E quando a gente se casou, depois de um ano, eu comecei a conhecer ele mesmo. E eu percebi que ele era totalmente diferente do que eu pensava. Eu descobri a personalidade dele. Ele era um homem muito... Ele era mais agitado? Muito, pastor. Ele era muito estressado. Ele era muito irritado. Tudo chateava ele. E eu já era aquela menina mais sentimental, romântica. Aí tudo chorava. Tudo chorava. Ele não me ama. E a gente... Ele só quis casar comigo, mas ele não me ama. E ele nem... E a gente começou a brigar muito. Depois de um ano, a gente começou a brigar bastante. Todos os dias, praticamente, a gente brigava. Chegou o ponto de eu pensar até em separação. Falei para ele, eu acho que não vai dar certo. Porque você é muito diferente, você é muito estourado, como o povo fala. Ele é muito zangado. Se eu falasse alguma coisa para ele, ele tivesse com o celular na mão, ele não pensava, lascava na parede, quebrava mesmo. E eu fiquei pensando, não, esse homem não é para mim. Eu acho que eu fiz errado, não era para ter casado. E a gente começou a brigar muito, muito, muito. E eu comecei a pedir ajuda para Deus. Eu falei, Senhor, não vai dar certo. Nessa época a gente já estava bem firme na igreja. Eu falei, meu pai, não vai dar certo isso. A gente briga demais. Eu comecei a orar para Deus me dar um discernimento do que fazer. Porque não ia dar certo, a gente ia se separar. E eu comecei a perceber que quando ele estava zangado, eu não podia ficar perto. Eu tinha que sair e deixar ele ali naquela bola dele. Até ele acalmar. Até ele acalmar. Tipo assim, brigava com ele mesmo, reclamava com ele mesmo, porque se você estivesse perto, sobrava para você. Isso. Mas ele precisava daquele momento dele, né? Que era aquele momento que ele explodia, depois colocava a cabeça no lugar e aí você podia chegar perto. Deus foi me mostrando que eu tinha que sair. Se eu ficasse, ia piorar, porque logo eu não ia ficar calada. E aí eu percebi, eu saía. E ele é uma pessoa que... Ele pode até estar errado, mas ele não consegue chegar e falar o que estava acontecendo, que ele estava errado, pedir perdão, pedir desculpa, ele não consegue. Ele pode até estar com um desejo no coração de pedir, mas ele não consegue dar o braço a torcer. E eu percebi isso, pastora. Quando eu percebi isso, então, no momento que a gente discutia, eu deixava ele, saía mesmo para bem longe, nem olhava no rosto. Quando aquela tristeza passava de mim e eu via que ele estava mais calmo, eu chamava ele, amor, vamos sentar aqui, vamos conversar. E eu falava para ele o que aconteceu, ele falava para mim também o que entristeceu ele, eu pedia desculpa, ele pedia também, e a gente então ali reatava. E eu comecei a perceber que isso, todas as vezes que a gente brigava, isso dava certo, Deus foi me mostrando. Então a gente começou a usar isso, pastora. Brigava, eu deixava ele lá quieto. E a gente percebeu que o casamento começou a dar certo novamente, porque a gente estava à beira da separação. Porque casamento, gente, são duas pessoas completamente diferentes, que vêm com seus traumas, os seus medos, os seus anseios, as suas expectativas. Casamento é isso. Você vem toda... Eu sempre falo, a mulher casa achando que é um mar de rosas, que é um príncipe encantado. Não, porque... Eu conheci ele na igreja, eu conheci ele na presença de Deus. Então ele vai ser perfeitinho para mim. E não. Porque existe o homem natural, a pessoa, né? Quem eu sou? Eu vejo pelo meu marido. O meu marido, ele é extremamente agitado. Extremamente agitado. E eu até brinco com ele, eu falo com ele assim, você não gosta de ser contrariado. Porque quando ele tem um pensamento, ele não gosta que eu vá contra o pensamento dele. Então eu falo, tá bom, amor, você tá certo, tá bom, você tá certo. Porque cada pessoa tem um jeito. O pai dele é assim, o pai dele tem muito isso. Minhas cunhadas até brincam, meu Deus, é seu tiãozinho mais jovem. E a gente tem que entender isso, porque são pessoas diferentes. Claro que o principal desse relacionamento é o temor do Senhor. Por isso que dá certo. Porque você entende ele e ele entende você. Do mesmo jeito que eu acho que para ele não foi fácil, né, Fernanda? Tipo, ai, não era essa mulher que eu tinha pedido para Deus, eu achei que ia ser diferente. Ou não, você aceitava já o jeitinho dela? Não, senhora. Pastora, nenhum casamento é fácil. Às vezes a pessoa assiste filme, novela e pensa que é um mar de rosa. Chora junto, né? Só que quando você convive com uma pessoa, você começa a ver quem é a pessoa de verdade. E como ela falou, eu tinha um temperamento muito forte. Eu não gostava de ser contrariado. E isso aí foi quase um laço para a nossa separação. Porém, nenhum casamento é feito só de flores. É como eu costumo falar, às vezes você olha uma rosa,
E a beleza da rosa faz você esquecer que ela tem os espinhos. E o nosso casamento, graças a Deus, ele foi formado assim. A gente aprendeu a lidar com as nossas diferenças, com as nossas dificuldades. Ela aprendeu a lidar com o meu temperamento. Eu aprendi a lidar com o temperamento dela. E graças a Deus, não foi fácil, mas a gente conseguiu harmonizar a nossa vida. Sim, casamento não é fácil. É a massa do bolo. Então não é fácil. E assim, estamos chegando ao final e eu queria que vocês fizessem jus ao nome do nosso programa, que é Deus Me Deu Você. Então, Antônia, dá a mão pro Fernando. Fernando, olha no olhinho. A outra mão que é mais bonita na televisão, olha. Isso. Fernando, olha no olhinho da Antônia e faça a sua declaração de amor para ela, dizendo que Deus deu ela para você, mas a felicidade. Declare o seu amor, Antônia. Meu amor, eu agradeço a Deus por ter me dado você. Como eu sempre falo, você é meu presente de Deus. E nesses anos que a gente está junto, eu tenho procurado a cada dia te fazer feliz. Sou feliz a Deus por ter você na minha vida e que a gente venha viver junto até o dia que Jesus me chamar. Eu te amo. Meu amor, nossa vida toda foi um plano de Deus. Deus nos uniu e tem nos fortalecido a cada dia, tem abençoado o nosso casamento e eu sou feliz pela nossa família completa e abençoada. Deus me deu você, meu amor. Que lindo, gente! Tá vendo? Não tem casamento perfeito, não existe casamento. Eu sempre falo isso e não vou cansar de dizer todas as vezes. Não existe casamento perfeito. Existem duas pessoas que querem fazer esse casamento dar certo. Então, duas pessoas que temem a Deus, por isso que são fiéis uma à outra, né? O marido fiel à sua esposa, a esposa fiel ao marido, para que esse casamento dê certo. E hoje, o Fernando e a Antônia são pastores da Igreja Mundial do Poder de Deus. Eles falam desse amor para aqueles que precisam do amor de Deus. Pastor Fernando, o senhor está onde? Pastora Gilza, nós estamos na cidade de Lago da Pedra. Nosso endereço é a Avenida Vieira de Melo, bem no centro da cidade, próximo à rodoviária. Estamos ali constantemente, das 7 da manhã às 9h30 da noite, atendendo a todos que precisam de oração, de orientação, de um atendimento e levando a palavra de Deus para aqueles que também desejam uma mudança, assim como Jesus mudou a nossa vida. E você, Antônia, você está sempre lá com seu esposo? Sim, senhora, estou lá. Geralmente faço as reuniões pela manhã, na terça, na quinta, mas estou sempre com meu esposo à noite também. Você que precisar de uma orientação. Assim como Deus agiu na nossa vida, Ele está nos usando para, através da nossa vida, também agir na vida de todos que irem pedir ajuda ao Senhor. Amém. Tá vendo? Então, você que mora ali perto, pode procurar eles. Tanto o pastor Fernando como a Antônia estão lá à sua disposição para orar por você, para te dar uma palavra, sabe? Para mostrar o caminho, que às vezes a solução está ali na sua frente e você não consegue enxergar. Então, espero que você tenha gostado de mais esse momento Deus Me Deu Você do programa MDA. E não sai daí não que a gente já volta, tá? Deus abençoe. Que momento love bom, né? É tão bom quando a gente ouve uma história que deu certo. Um bolo que cresceu fofinho e saboroso. Isso é casamento, gente. Fácil assim e complicado assim também. Porque se não tiver uma mão boa para bater o negócio, a massa desanda. Casamento é isso. Os dois têm que ter massa boa, quer dizer, mão boa para bater a massa e aí dá certo, tá bom? E agora é o momento jovem do nosso programa. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de ouvir um pouquinho do que essa juventude, da geração jovem, entende da realidade desse mundo. E esses jovens que estão aqui estão representando vocês, tá, jovens? E todo o nosso estado do Maranhão, que por ser distante não pode estar aqui com a gente. Então, esses que vieram aqui hoje, eles vão representar vocês. Então eu vou correr, trocar de roupa e eu já volto com a geração jovem.
me fazendo de cego. Quanto tempo eu perdi? Eu sei, tentaram até me destruir, mas já me reconstrui. Voltei mais forte que antes. Quando o pecado aqui passou e a tristeza fez abrigo, Deus lá do céu me visitou e fez morada em mim. Quando o medo se apossou, trazendo guerra sem sentido, aí Jesus me alcançou, segui vibrando e me fez lutar para vencer, me levantar e assim crescer. Braços abertos, olhos fechados, eu levanto a mão pro alto e digo: vem comigo para a nossa geração. Oh, 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 oh. Pra geração, geração, são. Oh, 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 oh. Ele me arrancou do inferno, agora estou liberto, só assim não me perdi. Agora sou do evangelismo, servo de Cristo, pra chamar quem não consegue ouvir. Aprendi a ganhar almas, pronto pra batalha, cabeça erguida sempre pra seguir. Se tentar nos parar, não é bem assim, ficaremos bem mais forte que antes. Do sul ao norte, geração forte, em busca de almas, idosos ou jovens. E o diabo com a gente não pode. Somos a voz dessa nação, te chamando para a nossa geração. Oh, 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 oh. Na geração, geração são. Oh, 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 oh. Na geração, geração são. Geração são, geração são. Geração são, geração são. Geração são, geração são. Geração são. Não aceitamos perder, nosso foco é você. E se querem saber, juntos vamos vencer. Fortalece a equipe, o som do rap que fizemos pra você que cansou de sofrer. Sabe as palavras, aprendi na briga seus passos e o seu caminho, atitude, papo reto, salvação de Deus eterno. Faça o que ele diz, obedeça o que ele diz, amizade, dinheiro com Deus eterno. Vem pra geração, são, que aqui tem salvação. Oh, 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 oh. Na geração, geração são. Oh, 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 oh. Na geração, geração são. Oh, 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 oh. Na geração, geração são. Oh, 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 oh. Na geração, geração são. E hoje nós estamos aqui com um grupo de jovens, com alguns jovens que estão representando a geração jovem. Volta lá de novo a câmera. Olha só, gente, que lindo. São alguns, tá? Eu queria só... A Vitória que tá com o microfone, não é isso? Vitória, só passa aí para cada um falar o nomezinho, quem tá aí. Passa, vai passando que ele pega o microfone, fala. Volta quem? Hennessy. Rafaela. Thaís. Laura. Bruna. Como? Bruna. Juliene. Paula. Thaís. Carlos. Moisés. Ok, pode voltar o microfone. Então, prazer recebê-los aqui todos, né? Aqui no nosso... Passa pra cá, gente, pro responsável dos jovens, Cristiano. Prazer. Esse é o Cristiano, tá, gente? Cristiano, vou começar logo com você. O que é essa geração, Cristiano? O que é a geração jovem dentro da nossa igreja? A geração jovem, nossa pastora, a geração jovem, ela compõe jovens que um dia esteve fora da igreja, um dia esteve fora da presença de Deus, um dia conheceu a Deus. E quando ela conheceu a Deus, a mente dela mudou. Então a nossa mente mudou através de Jesus Cristo, através da palavra de Deus. E nós hoje em dia somos jovens com a mente revolucionadora, a mente voltada para Cristo, ajudar o próximo, com a ação social e jovens divertidos. Aqui nós temos dinâmicas. Isso, por quê? O que acontece? Normalmente a pessoa fala assim, principalmente o jovem. Sim.
Eu comecei na igreja muito jovem, eu tinha 14 anos, né? Hoje vou fazer 51. Gente, eu amo a minha idade, vou fazer 51 anos. E assim, quando eu entrei na igreja, a primeira coisa que me convidaram foi para participar do grupo de jovens. E eu falava assim, deve ser uma chatice, um monte de jovem careta que só fala coisa de Jesus, só fica falando de crente, de crente, de crente. E a gente sabe que não é isso. Eu quero voltar lá para a turminha lá, que tá do outro lado, no estúdio. Alguém aqui gosta de praia? Levanta a mão assim para mim. Cadê a câmera para filmar eles? Quem gosta de praia? Dos meninos, quem gosta de jogar bola? Quem gosta de passear? Quem gosta de fazer piquenique? Quem gosta de tocar violão? Quem gosta de fazer uma baguncinha junto com os amigos? Esse é o grupo jovem, isso é geração jovem. Não são jovens alienados, são jovens que estudam, que trabalham, mas que mantêm uma vida pautada na palavra de Deus. Jovens que têm liberdade, mas na liberdade eles não levam para libertinagem, que é uma diferença. Existe diferença entre liberdade e libertinagem. Então são jovens que vivem a liberdade que Cristo proporciona, mas são jovens que têm paz, têm felicidade, têm jovens... Volta lá de novo na câmera. Quem aí namora? Não, lá. Quem aí namora? Peraí, deixa eu aparecer vocês. Quem namora? Os outros estão encalhados ainda, é? Tá. Mas, gente, ó, tem meninas bonitas aqui. Elas estão, às vezes, porque elas escolhem demais também, tá? Mas porque ainda também não apareceu a oportunidade. São jovens, são meninas, como também tem os rapazes. Mas todos eles têm um objetivo: servir o Senhor Jesus. Eles fazem trabalho social, eles levam alimento para quem precisa, participam da AMAS, que vocês que me assistem já conhecem o trabalho da AMAS. Eles fazem, até se a gente estiver aqui, né, que eu acredito que já deixou aqui, né, Cristiano? Imagens, filmagens de quando eles vão sempre levar alimento, levar café com leite, levar Nescau, levar cachorro quente para as pessoas que estão morando na rua. Então são jovens que são revolucionários. Esses são os jovens do Senhor Jesus Cristo. Eles não são jovens ETs, não, gente. São jovens como qualquer outro jovem, como você está em casa. A diferença é que eles não vivem na promiscuidade, não vivem na prostituição, mas eles vivem o que qualquer outro jovem vive. Tem gente que pensa assim, não, porque o jovem, quando é crente, ele é chato, é Bíblia, só fala da Bíblia. Não, eles falam sobre tudo. São jovens como você. Repito, a diferença é que a vida deles é pautada na palavra de Deus. Então, vou jogar a bola aqui agora para o Cristiano e vou perguntar o seguinte: como é ser um jovem cristão nos dias de hoje? Vai começar logo contigo. Logo comigo, né? Logo contigo. Qual a diferença, Cristiano, de ser? Você é um rapaz jovem, sim, casado já. E qual a diferença de ser um jovem cristão nos dias de hoje? O que você acha? O que, no meu pensamento, que eu tenho observado também na nossa geração jovem, o que diferencia são os prazeres da carne. E nós hoje, o nosso prazer está na palavra de Deus, está no Espírito. Nós não vivemos mais na carne, que são essas vontades que nem a senhora falou, a prostituição, que são o ódio, a raiva, a mágoa. É a mesma coisa, você é um jovem casado. Sim. E você é marido de uma só mulher. Isso. Entendeu? Porque na sua idade, como jovem, se você não temesse a Deus, você não conseguiria ser fiel à sua esposa. Não tinha. Ainda mais jovem, entendeu? Não conseguiria. Alguns, vamos botar assim, tadinho do bichinho, né? Quando não teme a Deus, é tão tentado que acaba caindo, né? Não resiste à tentação. Mas o jovem cristão é esse. Você é casado, você passeia com a sua esposa, você quiser viajar, você viaja com a sua esposa. Então, olhando assim, não tem diferença. Eu sou casada, eu passei com meu marido, eu viajo, a gente... Aniversário de casamento, a gente passeia, a gente tem uma vida como qualquer outro casal. A diferença é que a gente é fiel um ao outro. Isso. E assim também, no seu caso, você como jovem cristão, a diferença é essa. Mas você vive como qualquer outro da sua idade. Sim, nós jogamos futebol, temos um time aqui da igreja, jogamos futebol.
nós participamos também. Tem aí quando a gente vai pra chácara também, a gente vai pra chácara. Fazer churrasquinho entre os jovens. E a gente fica sorrindo, brincando, mas sempre vigiando. Claro. E sempre também. E um respeitando o outro. Respeitando o outro. Ótimo. É isso que nos completa a geração jovem, é isso. Essa é a geração jovem. Então vamos agora lá pra geração. Eu quero que alguém me fale sobre isso. Como é ser um jovem cristão nos dias de hoje? Vamos lá, quem? A Laura. Passa o microfone pra Laura. E aí, Laura, como é? Então... Você trabalha, Laura? Trabalho. Como é, Laura? No seu trabalho, né? Todo mundo sempre me respeitou bastante. Nunca tive esse problema de diferenciação, mas a gente sabe que eles tratam diferente quando você é cristão. Não só com respeito, alguns desrespeitam também. Porém, tem muita pessoa que respeita o nosso posicionamento de cristão. A gente sabe que no mundo de hoje é muito difícil você ser cristão, porque as pessoas te julgam muito por achar que você é perfeito. Só que nós não somos perfeitos. Você tocou numa palavra-chave. Todo mundo quer ver no cristão uma perfeição, até para poder julgar. Mas, repito, somos pessoas normais como qualquer outra, sujeitas a falhas como qualquer outras, entendeu? Então, pode continuar. E como a senhora falou, nós estamos sujeitos a errar. E muitas vezes, quando a gente erra, as pessoas querem nos julgar. Mas tu não é crente? Tu não é perfeito? Só que a gente está sujeito a erro. Nós erramos, nós pecamos. Muitos mentem, muitos traem. A diferença é que nós temos o arrependimento no nosso coração. Jesus, ele planta o arrependimento, nós se humilhamos e pedimos perdão para Deus. Essa é a verdadeira liberdade que nós temos com Cristo. Eu vejo o mundo pregando muito uma liberdade de sair, de ir para festa, sendo que isso não é ser liberto, porque eles estão presos no pecado. E quando a gente é cristão, nós somos livres em Cristo. Nós somos presos a Jesus, mas livres para fazer o que a gente quiser. Você pode ir numa festa, sim, né? Você pode, um exemplo, na festa da família. Ah, mas a minha família não professa a mesma fé que eu. Mas eu amo os meus primos, eu amo os meus tios e eles me convidam. Eu vou. Só que lá, claro, você não vai beber como eles estão bebendo, você não vai fazer a bagunça talvez que eles estão fazendo, mas você participa da sua família, né, com carinho, com respeito, mas obedecendo a sua fé. Exatamente. E essa é a felicidade de ser cristão, é saber que com Cristo, respeitando, claro, os mandamentos dele, você pode ser o que você quiser. Se você quer ir pra praia, você vai pra praia. Se você quer sair com seus amigos, você sai com seus amigos. É a liberdade que Cristo nos deu, né, na cruz. Porque com Cristo Jesus, todos nós, hoje nós somos livres e somos libertos. E essa é a verdadeira felicidade. Isso mesmo. Amém. Mais alguém quer falar? Mais alguém? Ó, Thaís, passa aí pra Thaís. Diga, Thaís, pode falar. A diferença, né, da geração jovem, nós jovens cristãos no mundo, é justamente isso, né? E em contramão ao mundo. Porque hoje o mundo, como a Laura falou, prega a libertinagem, né? Drogas, prostituição. E nós vamos justamente ao contrário disso. E eu vou te falar uma coisa. Você falando dessa felicidade, falsa felicidade, dessa falsa alegria. Muitos jovens, eles entram no mundo das drogas para experimentar. Porque o amigo falou, cara, dá um teco aí. É teco que fala ainda hoje, gente? Não sei. Não? Então é da minha época, tá, gente? Mas fala assim, ó, dá um teco aí na maconha, na cocaína, ou no crack, dá um teco aí que você vai viajar. Por quê? Eu já li um livro chamado assim, Jesus, a Dose Mais Forte, que é a história de um ex-viciado, que ele era viciado em cocaína, ele injetava cocaína. E quando ele conheceu Jesus, ele falou assim que foi um poder tão avassalador que entrou na vida dele, que foi muito mais forte do que os tecos que ele dava, do que a cocaína que ele injetava no corpo dele. Jesus foi algo além do que ele imaginou. Jesus entrou na vida dele e transformou de uma forma avassaladora. E, infelizmente, os jovens sofrem com isso. Se envolvem com amigos e esses amigos... tem jovem que é cabeça, mesmo não conhecendo a Deus, ele fala, não entro nessa não, porque isso é um caminho sem volta. Mas tem jovem que não.
que ele entra até porque ele acha que, tô precisando, eu tô para baixo, perdi meu emprego, tô mal na minha família, não tô me dando bem com meus amigos. E aí ele entra numa dessa e acaba sendo um caminho quase sem volta, porque a pessoa só consegue se libertar das drogas aceitando o Senhor Jesus. Pode continuar, Thaís. Como a senhora falou, né, que tem muitos jovens que entram só para experimentar, né, por curiosidade. Só que eu achei engraçado que quando a gente convida, vamos na geração jovem, vamos na igreja, não é a mesma curiosidade, né? E assim, a gente sempre trabalha com isso, com convites, né? Porque a Bíblia fala que quem é salvo quer salvar. E a nossa missão é essa, querer salvar jovens, trazer jovens. Então, quando a gente convida, aí sempre tem uma desculpa, sempre... Às vezes, uma vez eu fiquei até um pouco chateada, assim, poxa, será que a pessoa não vê que Jesus, assim, é o caminho? Mas eu tenho certeza, né, que Deus vai abrir os olhos deles e é isso, nosso trabalho é esse. Esse é o nosso chamado, né? É o que difere a gente, porque a gente quer resgatar essas almas. Porque o nosso trabalho, como a senhora falou, não é só aqui. A gente, daqui para fora, o nosso trabalho é pegar lá os viciados, as pessoas que estão com depressão, porque a geração jovem tem casos, né, de jovens que foram libertos da depressão, da ansiedade. E graças a Deus, Deus nos escolheu, né? Nós somos privilegiados de fazer parte dessa geração. É isso. Amém. E vocês não são diferentes de ninguém. Vocês têm 2 braços, 2 pernas, erram da mesma forma, mas vocês se fizeram ser escolhidos, né? Porque Deus, ele chama, ele joga a semente, pega quem quer. E vocês foram jovens que a diferença de vocês foi só essa. Vocês ouviram o chamado e se deixaram moldar por Deus. É só essa diferença. Vamos lá, outra pergunta. Como você chegou na geração jovem? Quem pode me falar aí? Uns 3 exemplos. Como você chegou? Pastor, eu cheguei com a minha vida destruída, eu cheguei triste. Quem vai falar? Moisés? Fala, Moisés, como que você chegou na geração? Foi um convite do obreiro Jonathan. Vocês eram amigos antes da geração? Não. Eu só vinha no culto no dia de domingo, até que um dia ele me convidou. Aí eu disse assim, eu não queria muito porque eu pensava que era assim. Era muito bíblico. Aí Você achou que era o quê? Muito palavra assim de Deus. Você achou que era uma coisa, tipo assim, chata, crente chato? De pular muito, dançar, e eu não sou muito disso, né? Era, né? Porque agora eu sou da geração dessa. Você até dança. E aí, Moisés? Aí você veio e gostou? Sim. Tô até hoje, né? Tá aí até hoje? Vai fazer 2 anos. Geração até a morte, né, Moisés? Sim, até a morte. Isso mesmo. Mais alguém? Cadê a do Coatraque? Aí, conta aí. A nossa responsável lá da igreja do Coatraque. Me fala, como que você chegou na geração? Você foi convidada? Como é que foi? Sim, eu ia, né, pra igreja já, com a minha família. Aí um obreiro, que era líder no tempo, lá na geração Jovem Coatraque, me convidou, né, que é o obreiro Leone. E aí eu comecei a ir, comecei a gostar. E aí com o tempo eu já fui me tornando vice. E hoje, né, eu sou a líder de lá, graças a Deus. Vocês fazem um trabalho também muito bacana lá no Coatraque, que eu tenho acompanhado, né? Tem dia que vocês fazem sessão de cinema, não é isso? Isso mesmo. Ontem foi um dia desse, né? Sábado que a gente fez. E foi uma bênção, a gente fala muito do amor de Jesus. Ontem nós falamos justamente disso, do propósito que Jesus tem na vida de cada um de nós, né? Assim como Jesus cumpriu o propósito dele, a gente também tem um propósito, eu creio que eu vou cumprir esse propósito. Cada um também pode estar cumprindo esse propósito. Amém. Essa é a geração. Não é uma geração de crente, entendeu? É uma geração nova de crente jovem. Não. É uma geração de pessoas que sabem da liberdade que têm, mas não usam da liberdade para fazer mal a ninguém. Elas não usam da liberdade para usar como libertinagem. Elas sabem que o Senhor Jesus Cristo chamou essa geração para a liberdade. É Deus, é promessa de Deus. Deus nos chamou para sermos livres, mas com responsabilidade. Essa é a diferença. Não são jovens perfeitos, né? Têm as suas vidas, trabalham, estudam, com certeza erram com as pessoas, porque todo mundo erra, ninguém é perfeito. O único, né, que foi perfeito foi o nosso Deus. Mas é uma geração escolhida. Eu digo sempre que é uma geração unção. É uma geração de unção. Jovens que fazem a diferença na vida de outros jovens.
E não tem idade. A gente brinca que é de 8 a 88, ou de 8 a 98. Não tem uma idade certa para você participar. O meu esposo, ele sempre fala, a pessoa, ela envelhece aqui, ó, a cabeça. Tem pessoas que com 30 anos é como se tivesse 60, 70. Sabe? Ela tem aquela mente fechada, ela não desenvolve nada na vida dela. Como tem homens e mulheres com 70 anos com uma mente renovada, que não param, que não estacionam. Isso é geração. E a geração que a gente está convidando para você, eu vou passar agora para o Cristiano aqui, que ele é o responsável da geração aqui. Conforme a gente vai falando, eu quero depois que o editor coloque imagens das reuniões que são feitas aqui na nossa sede, na Avenida Guaxenduba, 262, aqui no centro de São Luís, na Rua do Socorrão. Qual o Socorrão aqui? Socorrão 1, na Rua do Socorrão 1. E vocês vão assistir um pouquinho, conforme eu estou falando aqui, pode botar essas imagens. Aqui se busca Deus, busca um Deus vivo, um Deus que transforma vidas. Porque esses jovens também têm problemas. Eles têm problemas, às vezes, dentro da sua casa, às vezes eles têm problema no trabalho, têm problema na escola. É normal. A palavra de Deus diz assim, no mundo tereis aflições, tendes bom ânimo. Não, como eu já falei, não são jovens que vivem fora do planeta, não. São jovens que têm consciência cristã. E eu tenho certeza que eles levam a vida muito mais leve do que você, talvez, que ainda não aceitou Jesus na sua vida, ou que acha que eles são bobões. Não. Eles não precisam de uma dose forte ou uma bebida forte para ser feliz. Porque o Senhor Jesus completa dia após dia a felicidade desses jovens. Então, voltando aqui para o Cristiano. Aí, Cristiano, me conta, quais os dias aqui que tem geração jovem aqui na igreja, que vocês estão aqui? E o trabalho social, vocês também fazem? Quais os dias que vocês fazem o trabalho social? Como que funciona? São todos os sábados às 16h30. Todos os sábados às 16h30, você é o nosso convidado todo especial. Nosso culto tem dinâmica, um culto dinâmico, temos nossas gincanas aqui todos os sábados, tem os blocos, que é o bloco El Shaddai, que é o bloco Elohim, o bloco Adonai. Tem lideranças aqui de jovens que ajudam, apoia. Você que precisa de um apoio, você que precisa de uma palavra amiga, temos jovens aqui, obreiros, capacitados por Deus, pastora, para entregar essa palavra para esse jovem. Então vocês são o nosso convidado todo especial. E a nossa ação social é todos os domingos. Tem domingo que a gente faz e outro domingo não, porque também a gente fica alternando um pouco, entendeu, pastora? Aí entregamos Nescau, entregamos pão e também levamos a palavra de Deus para essas pessoas. Ô Nescau, patrocina aqui, tá? Achocolatado, entendeu? Nescau patrocina aqui, tá bom? A gente vai fazer propaganda de graça, não. Pode voltar aí, Cristiano. O achocolatado, tá muito importante. Aí nós entregamos e levamos também, a gente tem a nossa caixa de som, a gente chega lá, fala da palavra de Deus, cantamos louvores lá. E as pessoas que estão nessa margem da sociedade, pastora, eles se sentem muito acolhidos, porque tem pessoas visitando ele. Pessoas que um dia também esteve nessa situação. Temos uma geração jovem que vão lá também com todo o prazer fazer essa obra de Deus. Eu tô lembrando que em uma dessas idas de vocês tinha uma criancinha, né? Sim. Que não tinha comido nada, tava com fome. Verdade. Eu lembro de ter visto a filmagem, algumas fotos da criancinha, porque se antes da pandemia essas pessoas já viviam um momento tão difícil na vida delas, eu fico imaginando após a pandemia. Agora, durante, né? Que a gente está vivendo um período de pandemia ainda. Então, essa parte, tanto do grupo jovem como da AMAS, é muito importante. De dar assistência, de ajudar, de cuidar, realmente de estender a mão a quem mais precisa. É muito louvável isso que vocês fazem também. Então, você está aqui, o endereço daqui, onde vocês estão? Avenida Guaxenduba, 262, o antigo Bom Preço, na descida de Socorrão 1. Você é o nosso convidado todo especial. Aí, gente, fala assim, estamos terminando o programa? Estamos terminando mais essa participação da Geração Jovem. Você gostou? Depois me manda uma mensagenzinha pelo celular, né, no 98991134007. E fala pra mim o que você achou dessa participação da geração, da nossa geração unção, da nossa geração jovem aqui de São Luís. Não é do estado, né? Porque tem geração em todas as cidades. Você que
de Codó tem geração em Codó, você que é de Barreirinhas tem geração em Barreirinhas, você que é de Açailândia tem geração jovem em Açailândia. Aonde tem uma igreja mundial, tem geração jovem. Então, espero que vocês tenham gostado. Nosso programa ainda não terminou. Eu queria que voltasse para eles fazerem o grito de guerra. Entendeu? Volta lá, fala 1, 2, 3 e pode fazer o grito de guerra. Deixa eu voltar para vocês. Isso! Geração jovem! É desse jeito, geração jovem até a morte. E agora é o melhor momento do nosso programa. É a hora da palavra. Então, vamos nos preparar, pega a sua Bíblia e quando nós voltarmos a gente já vai estar lendo 1 João, capítulo 4. Então, pega a sua Bíblia, já abra em 1 João, capítulo 4. Já voltamos. Primeiro João, como eu já tinha falado, capítulo 4, o versículo é o 7, diz assim: Deus é amor. A gente vai ler, a gente vai pular alguns versículos, tá bom? E você acompanha aí. Amados, amemo-nos uns aos outros porque o amor procede de Deus. Então, se você tem amor, esse amor procede de Deus, vem de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Não é um amor que a gente só ama quando está tudo bem. É o amor que a gente ama quando está tudo ruim também. Esse amor procede de Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. Unigênito é único. Deus enviou o seu único Filho ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiação pelos nossos pecados. Deus enviou o seu Filho como propiação, como sacrifício para morrer por nós. Deus enviou o seu Filho em troca de cada um de nós. Por isso que é propiação. Propiação é um tipo de sacrifício. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Então, se Deus nos amou primeiro, a gente também tem que amar uns aos outros. Então, eu te convido agora, pula lá embaixo, vai lá no 18. No amor, versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Sou eu que estou falando? Não. A palavra de Deus está dizendo. Se alguém disser que ama a Deus e odeia o irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, o medo produz tormento. Uma pessoa que tem medo, ela vê coisa onde não existe. Ela se assusta com tudo. Tem pessoas que têm medo de ficar em casa sozinha, tem pessoas que têm medo de dormir sozinha, tem pessoas que têm medo de dormir no escuro, tem pessoas que têm medo de barata, de rato, de bicho, tem pessoas que têm medo de tudo. E esse medo produz tormento. Você que tem medo, você sabe do que eu estou falando. Uma pessoa fica atormentada, ela fica perturbada, qualquer coisa assusta, porque o medo produz tormento. Mas quando você foi aperfeiçoado pelo amor de Deus, esse medo sai da sua vida. Você se liberta de todos os medos. Existe você falar, eu não gosto disso. Quem gosta de, um exemplo, dá nervoso. Imagina você estar parada, a barata subir na tua perna. Ai, pastora, que nervoso. Sim, claro.
te dá nervoso aquilo. Imagina aquele bichinho subindo. Até uma mosquinha que posa na gente, a gente já incomoda. Mas não é um medo de tormento, de você ter desespero. Tem pessoas que têm um medo tamanho que ela... Tem pessoas que precisam tomar calmante, tem pessoas que precisam tomar sossega-leão na veia por um determinado, alguma coisa, um medo, um tormento tão grande. Então, o amor de Deus, ele lança fora todo medo. Medo de perder. Tem pessoas que têm medo de perder o marido, tem medo de perder a esposa. Ai, se o meu marido morrer, eu morro junto. Ai, se o meu filho morrer, eu morro junto. Aí o filho fala, se a minha mãe morrer, eu morro junto. Se o meu marido me largar, pastora, o meu mundo é aquele homem. A Bíblia diz, o que eu mais temia me sobreveio. Então, não tema a nada. Não tema perder alguém. Não tema ficar doente. Tem pessoas que morrem de medo. Ai, eu morro de medo de ficar doente. Não, eu não posso. Não, se Deus permitir isso, eu nem sei. Deus é Deus. A Bíblia diz que o que procede ao ímpio, procede ao justo. A mesma chuva que cai sobre a cabeça do ímpio, cai sobre a cabeça do justo. Mas em tudo nós devemos ser gratos. Se a sua situação está difícil, seja grato. Se no momento que você passou, o momento difícil da sua vida, você não vê solução para aquilo tudo, seja grato. Seja grato sempre, seja grato a todo momento da sua vida. Porque gratidão traz bênção. Quando você é grato, você é abençoado. Quando você é grato a Deus, as coisas acontecem. Sabe, assim, gratidão puxa a bênção. Como reclamação, afasta a bênção. Então, peça esse amor de Deus. Sabe, esse amor de servir, esse amor de não ter medo de nada, só de temer ao Senhor, sabe, de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, dia após dia, de você acordar de manhã e dizer, meu Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu só tenho medo de perder o Senhor e mais nada, porque, como eu sempre falo, essa pátria, essa terra que a gente vive não é nossa. A nossa pátria é o reino dos céus. Então, não tenha medo de perder nada nessa terra, porque Deus vai te sustentar, porque Deus te ama. Esse amor de Deus, como aqui fala, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiação pelos nossos pecados. Deus nos amou de tal maneira que Ele entregou Jesus Cristo, o Filho dele, para morrer em meu lugar e em seu lugar, para que você não tivesse medo, tá bom? Então, você entendeu a palavra? Não tenha medo de nada. Sirva a Deus, busque a Deus. Você que está em casa, que me manda mensagem, pastora, eu queria muito ir aí na sua igreja. Eu estou aqui, Avenida Guaxianduba, 262, aqui no centro de São Luís. Eu estou aqui sempre à disposição para orar por você, para pedir a Deus pela sua vida, tá bom? Não tenha medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Então, prepare o seu copo com água e a gente já volta orando. A oração é o elo que nos une a Deus. É a chave que abre todas as portas. É através da oração que tocamos o coração de Deus. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Já pegou o seu copo com água? Já está preparado, tudo certinho? Então, vamos orar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da Tua santa e poderosa presença, meu Pai. Dia após dia nós estamos aqui suplicando ao Senhor pela vida do Teu povo, meu Pai. Porque tantas pessoas precisam do Teu amor, tantas pessoas precisam conhecer esse verdadeiro amor. Tantas pessoas, meu Deus, dizem que amam, mas odeiam o seu irmão. Quantos são aqueles que dizem todos os dias, Deus, eu te amo, mas quando se colocam diante de uma situação que deveriam demonstrar esse amor ao Senhor, amando o seu próximo, eles são reprovados. Meu Deus, em nome de Jesus,
Ensina a cada um de nós a amarmos uns aos outros como o Senhor nos amou, de tal forma que se entregou em nosso lugar. Meu Deus, nos ensina a olharmos para o nosso próximo com misericórdia, com respeito, meu Deus, sabendo que ninguém é perfeito, mas que é o Senhor que se aperfeiçoa em nós dia após dia. Guarda a vida daquele que está do outro lado, Senhor, que ora comigo nesse momento. Meu Deus, visita os manicômios, os leprosários, os hospitais, os presídios, essa pessoa que está em casa, Senhor, passando por uma dificuldade financeira, emocional, física, espiritual, que está com seu corpo doente, meu Deus, acometida agora pela Covid, por um câncer ou por qualquer outra enfermidade. Meu Deus, traga a cura, Senhor, a cura do corpo e a cura da alma. Porque quantos são aqueles que não sofrem de doenças no corpo, de doenças físicas, mas têm uma doença na alma, meu Pai. Uma dor, um sofrimento, uma angústia, uma tristeza profunda, porque às vezes amam e esse amor não é correspondido pelo marido, pela esposa, por um amor. Então, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, entra com providência, Senhor, na vida de cada um daqueles que estão do outro lado, que oram comigo, que me assiste pela TV, que me assiste pelo YouTube. Faça, Senhor Jesus, com que o teu amor, que é verdadeiro, que é puro, que é santo, chegue nessa vida, Senhor. Eu entrego todos nas tuas mãos, abençoe este copo com água e quem dele beber, beba da fonte da água da vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Beba o seu copo com água e seja abençoado em nome de Jesus. Deixa esse amor te aperfeiçoar. Deixa o amor de Deus entrar na sua vida e fazer morada no seu coração. Aprenda a ser grato. Semana passada nós tivemos a reunião da gratidão aqui na nossa sede estadual. Foi uma bênção. Muitas pessoas vieram para agradecer, para dizer a esse Deus o quanto Ele é importante, o quanto é grato. Então, seja grata, seja grato. Agrada-te do Senhor teu Deus e Ele satisfará os desejos do seu coração. Quais são os desejos do seu coração? O que você quer que se realize? Quais são os seus sonhos? Seja grato a esse Deus e todos os seus desejos, todos os seus sonhos, com certeza irão se concretizar. Porque gratidão gera bênção. Ser grato a Deus, sabe assim, acarreta bênçãos sobre a sua vida. Então, seja grato todos os dias. Quando você se levantar, pare de reclamar e apenas agradeça. Agradeça antes de receber. Agradeça antes de chegar até você a bênção. Agradeça todos os dias. Agradeça pela sua casa, pela sua família. Agradeça pelos seus filhos. Mas, pastores, meus filhos me dão tanta dor de cabeça. Agradeça por eles. Porque gratidão gera bênção na sua vida. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome de Jesus.